Vamos falar então sobre um tema que muitos alunos têm dificuldade, que é a contratação direta. Na contratação direta, eu não tenho a fase do processo licitatório. De acordo com a legislação, nós temos ali um processo a ser observado, artigo 72. Ou seja, não é porque não teve processo licitatório que a contratação pode ocorrer de qualquer forma. O artigo 72 exige o seguinte, que o processo de contratação direta, quer dizer, não tem fase de licitação, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, que vamos ver agora na sequência, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então, é feito um processo lá dentro e eu vou juntar o documento de formalização da demanda, que é essa necessidade, a estimativa de gasto que a administração vai ter com aquele contrato, parecer jurídico e parecer técnico, quando for o caso. Então, o parecer jurídico, ele vai comprovar, vai declarar que está aí de acordo com as hipóteses previstas na lei aquela contratação. Temos ainda comprovação que que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimas necessários, entre outras exigências. Mas observa, o valor eu vou ter que justificar, a comprovação de quem está sendo contratado atende, vai ter que ter parecer. Para quê? Para tentar reduzir o número de situações irregulares de contratação direta pela administração. Vai ter que falar o preço e ainda ter a autorização da autoridade competente. Então, alguém que assina lá em cima, falando, ó, estou dando ok, estou colocando o meu nome nessa contratação. Por quê? Porque todas as contratações, elas depois vão ser enviadas para o controle de contas pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. E aí, tendo o parecer da assessoria jurídica, tendo a assinatura da autoridade competente, se é uma irregularidade, essas pessoas vão responder também. E ainda uma observação: o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente desse contrato, que é um resumo, tem que ser publicado. Então, tem que ser divulgado e mantido à disposição da população em sítio eletrônico oficial. Se teve contratação indevida, demonstrado dolo, fraude ou um erro grosseiro, tanto a pessoa que foi contratada, seja a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e também o agente público responsável, eles responderão de forma solidária por danos causados ao patrimônio público, sem, é claro, prejuízo de outras sanções cabíveis de acordo com a legislação. Então, se eu tenho a contratação indevida, superfaturada de um artista, tanto o artista quanto o secretário municipal de cultura, por exemplo, estou inventando, eles responderão juntos, de forma solidária. Temos a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Vamos lá. Na inexigibilidade de licitação, é inviável a realização do processo licitatório. Na inexigibilidade de licitação, é inviável a competição. Na dispensa de licitação, tem como fazer licitação. É possível a competição, mas a lei autoriza a contratação direta. Então, na inexigibilidade, é inviável a competição. Na licitação dispensável, tem como fazer a licitação, mas a lei autoriza a contratação direta. Vamos de inexigibilidade. Quando inviável, em especial nos casos de. Então, o artigo 74, quando fala em especial, está destacando algumas situações. E aí você tem, inciso primeiro, aquisição de um material, um equipamento, gênero ou a contratação de um serviço que só pode ser fornecido por um produtor, representante ou representante comercial exclusivo. Se ele é o representante comercial exclusivo aqui no país de um determinado equipamento, de uma peça que a administração está precisando, às vezes uma peça que ela tem que trocar um gerador de energia que ela comprou lá na época da pandemia. Tem que trocar essa peça e aqui no país eu só tenho um representante comercial exclusivo. Tem que comprovar isso com documento, aí não tem como fazer licitação, só pode aparecer uma pessoa.
Segunda situação, contratação de um profissional do setor artístico. Eu sempre costumo brincar, né, contratar o belo, que o pessoal não esquece desse exemplo e na hora da prova facilita. Então, eu tenho vários pagodeiros, mas eu tenho ali o belo. E aí a lei exige que a contratação vai ser direta com o artista ou através do empresário exclusivo. Empresário exclusivo. Desde que esse artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E aí não importa se você gosta ou não gosta daquele artista. Ele tem que ser reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Voltando no exemplo para você não esquecer na hora da prova. Faz um show do Belo aqui em Belo Horizonte, lá na praça da estação. A cidade vai parar, o trânsito vai parar, com certeza. Por quê? Porque ele é um artista, ele tem muitos fãs espalhados aí, então atende a essas exigências. Mas cuidado, hein? Tem que ser através do próprio artista, contratação ali diretamente com ele, ou representante comercial, representante empresário exclusivo, artigo 74. E por que eu estou reforçando isso? Atenção, parágrafo 2º. Para fins do disposto contratação do artista, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua um contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação aqui no país ou no estado específico do profissional. Afastada a hipótese de inexigibilidade e licitação, quando eu tenho um empresário com representação restrita a um determinado evento ou local específico. Se João é representante, é o empresário do Belo, mas ele tem uma representação restrita a eventos de final de ano no Rio de Janeiro, não cabe inexigibilidade de licitação, porque está pressupondo que se aquele empresário só pode representar naquele evento ou local específico, é porque ele tem outros empresários. Então, se eu tenho vários empresários, dá para fazer licitação. Cuidado com o parágrafo 2º. Voltando para as hipóteses, inciso 3º, contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, mas não pode aplicar o inciso 3º para a contratação de serviços de publicidade e divulgação. Dentre esses serviços técnicos especializados, exemplo, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos que são necessários nas obras, parecer, perícia e avaliações em geral, e até, dentre outros, assessoria e consultoria técnica e auditoria financeira e tributária. Então, é a terceira hipótese. Bora para a quarta. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio do credenciamento. O que é o credenciamento? Ele é um procedimento auxiliar. Processo administrativo de chamamento público, em que a administração, estou lendo aqui embaixo, convoca os interessados a prestar serviço ou fornecer bens, para que preenchidos os requisitos necessários, se credenciem. É o caso do exemplo do leiloeiro. Então, se a administração realiza com frequência licitação na modalidade do leilão, ela pode abrir ali o credenciamento, esse procedimento administrativo de chamamento público, onde pessoas interessadas vão ficar credenciadas perante a administração. E aí, se eu vou pegar alguém que está ali credenciado para executar um serviço, não precisa de licitação por inexigibilidade de acordo com a lei. E para fechar, as hipóteses de inexigibilidade, o inciso 5. Aquisição ou alocação de um imóvel cujas características de instalações e localização condicionem a sua escolha. Atenção, porque esse inciso 5, na Lei 8.666, estava previsto dentro das hipóteses de licitação dispensável.
o que sofria grande crítica. E agora, na 14.133, está, ao meu ver, no local correto, dentro da inexigibilidade de licitação.